Bom dia a todos. Fizemos a conferência de quórum e já dá para a gente iniciar a reunião, mesmo que faltem algumas pessoas importantes. Pessoal, nós estamos iniciando agora a 34ª reunião extraordinária do Conselho de Gestão e Regulação. A nossa pauta é a agenda regulatória da Agência de Regulação de Goiânia para o biênio 2025-2026. Pessoal, eu queria questionar a todos se alguém tem algum ponto extra que queiram colocar nessa nossa reunião, algum tema novo em pauta para colocar nessa reunião. Tem uma pergunta. Pode falar, Padua. Mas não é especificamente do texto, não. Mas eu gostaria de saber, não sei se esse é o momento, qual que é a posição da agência em relação à drenagem pluvial, porque é uma das atribuições. E a outra é a posição da agência também em relação aos resíduos da construção civil. Vamos, então, falar sobre isso no decorrer da nossa reunião, tá ok? Tá ótimo. Obrigado. Ok. Pessoal, eu quero propor mais um item nessa pauta, que é um assunto importante, que está acontecendo agora na Saneago, que até tem representante aqui nessa nossa reunião, o Alfredo Rocha, nosso colega da Saneago aí, tá? E o assunto é a prorrogação do prazo de vigência do programa Sanear 2024, que tem que ser discutido e aprovado aqui no Conselho também, ok? Todos concordam com essa inserção? Então, ótimo. Obrigado a todos. Passamos, então, à discussão dos pontos de pauta que teremos hoje. Agenda regulatória da Agência de Regulação de Goiânia para o biênio 2025-2026 e essa prorrogação do prazo de vigência do programa Sanear 2024. E os temas que o Padua citou, nós estaremos também discutindo, falando sobre eles no decorrer da nossa reunião. Tá ok? Nesse momento, para a apresentação desses dois pontos que eu acabei de ler para vocês, tá? A diretora de regulação, Carla Cristina, vai fazer a apresentação e defesa de tese. Bom dia a todos. Obrigada, presidente. Todos me ouvem bem? Sim. Ok, Sim. obrigada. Eu vou só compartilhar a apresentação com vocês aqui, só um instante. Vocês visualizam em tela cheia? Sim. Ok. Então, essa é uma reunião extraordinária do Conselho de Gestão e Regulação. Como o presidente disse, a pauta é a proposta de agenda regulatória para o biênio 2025-2026 e a pauta inserida a prorrogação da vigência do programa Sanear. Vamos ao primeiro ponto de pauta. A agenda regulatória ela se consolida como um instrumento de planejamento e nela serão tratados os temas prioritários a serem trabalhados pela agência para o biênio 2025-2026. A agenda regulatória, a proposta de agenda regulatória, ela foi elaborada baseada em gargalos apontados pelas diretorias da AR e, portanto, ela foi elaborada mediante um processo colaborativo entre todas as diretorias. A Agência Nacional de Águas, no início desse ano, de 2024, ela publicou a resolução ANA número 134, que instituiu as práticas de governança regulatória. Dentre uma das práticas, a partir da edição dessa resolução, a ANA vai verificar se todos os entes reguladores, né, se todas as agências reguladoras infranacionais cadastradas, né, na Agência Nacional de Águas possuem e publicam a sua agenda regulatória. E essa agenda que nós vamos apresentar aos senhores é a primeira agenda regulatória da AR. Então, passamos aos temas. O
O primeiro tema, a proposta é atualizar o regimento interno da AR. Essa ação se consolida como uma atualização necessária, de modo a refletir novas percepções e a maturidade regulatória adquirida por toda a agência ao longo de todos esses anos aí de atuação. A previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e a previsão de conclusão terceiro trimestre de 2025. O segundo ponto a ser tratado na agenda é a atualização do regulamento do Conselho Municipal de Saneamento. O objetivo dessa ação é resolver alguns conflitos não previstos no regulamento e também aumentar a frequência das reuniões ordinárias. A previsão de início é primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão quarto trimestre de 2025. Como terceiro ponto, a gente tem aí a questão da estruturação física da AR, né, de modo a ampliar e melhorar a estrutura física. Só um instante, gente. Desculpem. De modo a estruturar uma nova sede administrativa. Nós temos como proposta primeiro trimestre de 2025 e conclusão quarto trimestre de 2026. Como quarta proposta, nós temos a estruturação do quadro de servidores. Isso também, para além da questão de que é necessário dar mais robustez ao quadro técnico, isso também vem como uma exigência da Agência Nacional de Águas através da Resolução 134. A proposta de início é o primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão segundo trimestre de 2026. Como quinto ponto a ser tratado, grupo de discussão da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse foi um ponto inserido, dado ao fato de que nós trabalhamos, né, com algumas informações, tanto da prestadora de serviços, quanto dos usuários. Então, a gente entendeu por bem como necessário normatizar esses procedimentos de modo a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. A previsão de início é segundo trimestre de 2025 e previsão de conclusão quarto trimestre de 2025. Como sexta proposta, atualizar e modernizar o site da AR, né, definir e implantar áreas e modelos de atuação nas redes sociais, além de cumprir a legislação e norma de referência da ANA. A gente também entende que um site ele é um importante instrumento de realização do controle social, né? Então, a previsão de início ele é de primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão quarto trimestre de 2026. Como sétima proposta, normatizar os procedimentos para a realização de consultas e audiências públicas. Isso vem, além de ser uma exigência também da Agência Nacional de Águas, isso vem também como uma necessidade, né? Nós realizamos ao longo do ano, vários procedimentos de consulta e de audiência pública, então é necessário a gente estabelecer um regramento para isso. Previsão de início, primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão, terceiro trimestre de 2025. Também, como uma outra proposta, instituir a questão da análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório ela é um instrumento, um estudo que é feito antes da proposição de qualquer norma, né, pela Agência de Regulação de Goiânia. As agências de regulação nacionais e algumas estaduais, elas já implantaram essa prática, e a previsão de início aqui para a gente será terceiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão segundo trimestre de 2026. Uma outra proposta é implantar a metodologia CERTAR. A metodologia CERTAR é uma metodologia proposta pelo Ministério das Cidades, de modo a auditar os dados fornecidos pelos prestadores de serviços públicos de saneamento básico ao preencher o SNIS, né, que é o sistema, que hoje é o SINISA, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento.
A previsão de início é primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão segundo trimestre de 2026. Como 10º ponto a ser tratado, nós estamos propondo a pesquisa com os usuários dos serviços públicos regulados pela AR. Essa é um importante instrumento para a gente conseguir mensurar a satisfação, né, dos usuários com a prestação dos serviços públicos no âmbito do município de Goiânia. Então, a previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão segundo trimestre de 2026. Como 11º ponto, a estruturação da ouvidoria, né? A ouvidoria ela é um importante instrumento, principalmente para satisfação do usuário e para o usuário ter onde buscar, né, caso ele tenha alguma reclamação, caso ele tenha algum problema com algum prestador de serviço. A previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e a previsão de conclusão, terceiro trimestre de 2026. Como 12º ponto é realizarmos o terceiro ciclo de revisão tarifária ordinária da Saneamento de Goiás. A revisão tarifária ela é instituída pelo Marco Legal de Saneamento e ela é realizada de 4 em 4 anos. Esse é um trabalho que nós realizamos em conjunto com a Agência Reguladora do Estado de Goiás, a AGR, tendo em vista que a tarifa no Estado de Goiás é única e o subsídio dessa tarifa é cruzado. A previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão, segundo trimestre de 2026. Como 13º ponto de pauta, a elaboração do manual de fiscalização. Esse manual ele irá programar as ações anuais fixas da fiscalização, evitando dedicar todo o tempo de atendimento de emergências, né, de modo a planejar como que a fiscalização da AR vai atuar. Previsão de início, primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão, primeiro trimestre de 2026. Elaboração e apresentação do relatório de concessões. Esse relatório de concessões é um cumprimento de uma legislação municipal. Segundo essa legislação, a Agência de Regulação de Goiânia tem que apresentar esse relatório de forma semestral à Câmara Municipal dos Vereadores. Então, a previsão de início é segundo trimestre de 2025 e previsão de conclusão segundo trimestre de 2025. E essa ação, ela se repete no ano de 2026. Elaborar e implantar um manual de contabilidade regulatória, estabelecer um manual claro e acessível para orientar os prestadores de serviço na aplicação das normas contábeis, garantindo conformidade e uniformidade em todo o Estado. A previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão, quarto trimestre de 2026. Esse também será um trabalho que vai ser realizado em conjunto não só com a agência estadual, mas também com todos os reguladores do Estado de Goiás, principalmente com relação aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendo em vista que a Saneago presta serviço na maioria dos municípios do Estado. Como outro ponto, normatizar a criação e implementação de programas transitórios, estabelecer critérios claros para ampliar a inclusão dos usuários em programas de negociação de débitos, reduzindo a inadimplência e melhorando a situação financeira dos usuários e dos prestadores de serviço. Previsão de início, segundo trimestre de 2026 e previsão de conclusão, quarto trimestre de 2026. Mais um ponto a ser tratado na agenda regulatória para o biênio 2025-2026 é revisar e alterar a resolução normativa número 001. Essa resolução ela diz respeito sobre as regras gerais para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do município de Goiânia. Essa atualização ela se faz necessária dado a edição de várias normas de referência pela Agência Nacional de Águas. Então, é necessário que a gente atualize essa resolução e insira nela os critérios trazidos pela ANA.
A previsão de início é quarto trimestre de 2025 e previsão de conclusão quarto trimestre de 2026. Lembrando que essa proposta ela está de acordo com as proposições da agenda regulatória da ANA também. Como outro ponto, revisar e alterar a resolução normativa número 002. Da mesma forma que a ANA vem editando normas com relação aos aspectos operacionais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ela também vem editando normas com relação aos aspectos contábeis, econômicos e financeiros. Então, essa proposta, ela também está de acordo com a agenda regulatória da ANA, e a previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão quarto trimestre de 2026. E os dois últimos pontos a serem tratados na agenda regulatória para o biênio 2025-2026 é a elaboração e aprovação da metodologia para indenização de investimentos e valoração de ativos reversíveis. Essa norma também ela vai ser elaborada segundo os critérios estabelecidos pela ANA. Também vai ser um trabalho, como é uma questão econômico-financeira, realizado junto com os outros entes reguladores do Estado de Goiás. A previsão de início é o terceiro trimestre de 2025 e a previsão de conclusão, quarto trimestre de 2025. Desculpa, gente, previsão de início, terceiro trimestre de 2025 e conclusão, quarto trimestre de 2025. E, por último, o estudo e desenvolvimento de normas para a regulação dos serviços de iluminação pública. A Prefeitura de Goiânia publicou recentemente uma concorrência pública, né, para a formalização de uma parceria público-privada, e a Agência de Regulação de Goiânia passa a regular esse serviço. Então, a previsão de início é o primeiro trimestre de 2025 e previsão de conclusão primeiro trimestre de 2026. Essa é a minuta de resolução normativa, de modo a, caso os senhores conselheiros deliberem pela aprovação da agenda regulatória. É uma resolução simples, né? O artigo 1º diz aprovar a agenda regulatória da Agência de Regulação de Goiânia, biênio 2025-2026. Essa resolução entra em vigor, o artigo 2º diz que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Passando ao segundo ponto de pauta, né, é o Programa Sanear. O Programa Sanear ele é um programa de negociação de débitos da Saneamento de Goiás S.A. Esse programa ele foi aprovado por este Conselho em reunião realizada no dia 4/11/2024. Nessa data, nós aprovamos a vigência dele até o dia 30/11/2024. E a Sanear prorrogou o programa até o dia 30/12/2024. Dessa forma, a gente entende como necessário uma nova aprovação deste Conselho. Nós nos reunimos com os outros entes reguladores do Estado de Goiás, né, a AGR, que é a agência estadual, a AMAI, que é a agência do município de Rio Verde, e a ARM, que é a agência do município de Anápolis. E os técnicos resolveram que a prorrogação é viável, né, entenderam como que a prorrogação seja viável, porque ela é economicamente viável para a prestadora de serviço e ela é vantajosa, né, tanto para o usuário quanto para a prestadora, porque ele trata de um programa de negociação, né, e de um programa de negociação que imputa descontos ao usuário. Esse é o texto da resolução. O artigo 1º diz: fica prorrogada até o dia 30 de dezembro de 2024 a vigência do Programa Sanear 2024 da prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mantidas as condições diferenciadas para a quitação ou negociação dos débitos tarifários, conforme aprovado na Resolução Conjunta número 3/2024. Foi uma resolução emitida por todos os entes reguladores que eu citei anteriormente. O artigo 2º diz: permanecem inalteradas as demais disposições constantes na Resolução Conjunta 3, e o artigo 3º diz que essa Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o presidente.
Obrigada, Carla, pela explanação. Agora eu passo a palavra aos conselheiros, tá, que possam comentar ou questionar qualquer coisa que foi discutida aqui ou apresentada pela Carla até esse momento. Alguém quer fazer algum comentário? Como não, ninguém quer fazer nenhum comentário, eu queria, Carla, o assunto que o Pádua falou sobre a drenagem e sobre o RCC, como é a área de atuação da sua pasta, você poderia também explicar para ele aí como está acontecendo até esse momento. Pois não. Com relação ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, nós estamos em fase de elaboração do plano diretor de drenagem. O plano diretor de drenagem ele está sendo elaborado e pensado para contendo um planejamento para um horizonte de 20 e 30 anos. Ele irá propor medidas estruturais, medidas estruturantes, e nós estamos na fase de elaboração dos prognósticos, ou seja, justamente daquelas alternativas que a Prefeitura de Goiânia terá que implantar para sanar todos esses problemas que a gente vivencia aí todos os dias quando chove aqui no município de Goiânia, né? Após a elaboração desse plano, lembrando que o plano ele é um planejamento, né? O plano ele não vai trazer projetos, ele vai trazer propostas técnicas para sanar os problemas. A partir da consolidação desse plano, aí sim a Prefeitura de Goiânia vai ter condições de elaborar e de elaborar os projetos e, baseado nesses projetos, contratar as obras necessárias para iniciar, né, o saneamento desses problemas que a gente vivencia. Pádua, eu consegui te responder? Perfeitamente. Ok, obrigada. E sobre o RCC, agora sobre a questão do... Isso. Com relação ao resíduo de construção civil, e não só com relação ao resíduo de construção civil, mas com relação a todo o arcabouço da prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, nós terminamos recentemente a elaboração de um termo de referência, onde nós estamos propondo a contratação de todos os estudos técnicos, jurídicos, econômicos, financeiros, para modelar uma concessão da prestação desses serviços, né? Esses estudos, eles envolvem aí a questão de todo um diagnóstico do problema também que a prefeitura vivencia, não só com relação aos resíduos de construção civil, mas com relação a outros tipos de resíduos também. Com relação ao aterro sanitário, esses estudos eles vão envolver a atualização do Plano Municipal de Manejo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Esse plano está desatualizado, ele foi elaborado no ano de 2015, e esse estudo ele vai nortear e planejar toda uma prestação de serviços de manejo de resíduos para um horizonte de 20, 30 anos. Então, esse termo de referência está concluído e agora nós vamos iniciar a fase de contratação, ou podemos fazer também dos mesmos moldes que foi feito para o plano de drenagem, celebrar um convênio aí com uma instituição de ensino renomada, para que essa instituição de ensino produza todos esses estudos. Pádua, está satisfeito com as respostas? Ou tem mais algum questionamento? Tudo bem? Ok, ótimo. E eu continuo deixando a palavra a qualquer um dos conselheiros que queiram fazer algum outro questionamento sobre os temas tratados aqui hoje. Eu vou aproveitar e fazer uma observação, então, sobre a Comurg. A Comurg foi feito aquele contrato, foi bastante discutido na agência. Existe alguma novidade, alguma intenção de rever o contrato? Não sei como que está a situação, mas existe alguma intenção de a agência se manifestar com relação à Comurg?
Você está falando de qual contrato com a Comurg? Porque o contrato de limpeza, no momento, é com a Limpagem, né? Não é com a Comurg. Não sei exatamente qual você está tratando aí. É porque, há alguns anos atrás, nós tratamos do contrato com a Comurg, né? Depois eu não sei mais como que ficou. Quer saber se existe alguma intenção de alguma revisão, algum estudo sobre a situação da Comurg. Ô, Pádua, nós não fazemos parte desse novo contrato do consórcio Limpagem, essa última licitação aí, quando tirou o aspecto aí da limpeza, que era antes da Comurg. Nós já fizemos parte do contrato 151, do qual, antes de terminar, nós saímos do contrato por questões jurídicas, né? Então, o que nós estamos fazendo no momento é acompanhar tudo que está acontecendo para, como a Carla falou, trabalhar numa futura concessão, tá? E isso é força de um TAC. Existe um TAC com o Ministério Público, onde a parte da agência de regulação é a elaboração do termo de referência para a formatação dessa possível concessão daqui a algum prazo, né? Porque esse consórcio Limpagem tem um contrato de 2 anos. E quando esse contrato vencer, a gente imagina e espera que possa haver uma licitação para essa nova concessão. Mas isso é uma determinação da administração central do município de Goiânia, não nossa no momento. Obrigado. Se não tem mais nenhum questionamento, eu queria levar à votação. E se todos concordam, tá, em aprovação desses 2 itens da pauta que nós já comentamos, né? Da agenda regulatória para o biênio 2025-2026 e a prorrogação do prazo de vigência do programa Sanear, da Saneago, para o ano 2024. Se todos concordam, não se manifestem. Quem se manifestar estará à disposição também para fazer a crítica, caso queira. Como não houve nenhuma manifestação contrária, então está aprovados 2 pontos de pauta de nossa reunião hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Feliz Natal a todos, né? Espero que a gente se encontre em outros momentos no ano que vem, que não seja necessário nenhuma reunião ainda esse ano. Espero isso. Obrigado por todos mais uma vez e um abraço. Valeu, até mais. Bom dia a todos. Feliz Natal. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. No nome do senhor aí a todos. Feliz Natal também. Deus abençoe. Bom dia, obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Feliz Natal, gente. Um abraço.